Caríssimos irmãos e irmãs, hoje foi falado no início, celebramos a dedicação da Basílica de Latrão. E um evangelho que nós meditamos hoje, de São João, no capítulo 2, de 13 a 22, já ouvimos várias vezes, este mesmo evangelho, às vezes a gente até sabe de cor, que Jesus faz lá no templo. Mas devemos recordar aqui, que Jesus ele está no templo porque estava se aproximando a Páscoa. E a Páscoa era justamente onde os judeus comemoravam a passagem da escravidão para a liberdade. Enquanto eram escravos lá no Egito e ao mesmo tempo que passaram ali a liberdade quando Moisés os libertou do Egito. Então, o povo celebrava todos os anos esta Páscoa. Assim como nós também celebramos a Páscoa da ressurreição, a qual Cristo, no caso, é a ressurreição. Todos os anos nós nos reunimos para esta celebração. E o povo judeu não era diferente. Todos os anos eles subiam a Jerusalém. E ali em Jerusalém, dentro do templo, como Jesus fala aqui, o evangelista nos relata, tinha o quê? Venda de bois, de ovelhas, de pombas, os cambistas com dinheiro ali para trocar. Mas por que as pessoas, o povo judeu não levava da sua casa? Justamente porque no percurso da sua casa até o templo, tinha muitos assaltantes. Não é só nos dias de hoje não. Naquele tempo já existia esses assaltantes, roubavam tudo, como nos é relatado naquele episódio, do bom samaritano, que ali ajuda aquele homem que foi assaltado. Então, provavelmente ele tinha algo e os ladrões, no caso, foram até ele para roubar. Então, o povo não trazia nada. E quando chegava no templo, encontrava de tudo, mas com preços também exorbitantes, muito altos. E as pessoas tinham que trocar seu dinheiro, comprar, para poder sacrificar aqueles animais, no caso, porque todos os anos, no período da Páscoa, era feito um sacrifício. Mas Jesus, ele faz o quê? Ele faz um sacrifício de uma vez por toda. Não é preciso mais, todos os anos, nós fazermos sacrifícios, de levar um animal para ser abatido e ali sacrificá-lo. Cristo, ele é esse cordeiro que se sacrificou por cada um de nós. Então, devemos entender este contexto aqui. Jesus, ele chega lá no templo e o templo era um verdadeiro comércio. Este comércio onde tinha de tudo, mas a palavra, a ação que era para ser ouvida ali, que era justamente o louvor a Deus, o agradecimento já quase não tinha, porque estavam interessados justamente nos lucros financeiros. Tanto os mestres da lei, como quem estava ali fora. Por quê? Os mestres da lei, os sacerdotes daquele tempo, no caso, recebiam uma parte, era sacrificada ali, por exemplo, um boi era sacrificado, uma parte ficava para os sacerdotes e a outra parte que iria ali queimar. Então, tinha todo um contexto por trás também para que aqueles homens não expulsassem os vendedores ali da frente, porque para eles era muito bom. Então, Jesus chega ali e olha aquilo acontecendo e ele começa com certeza a ficar com raiva. Chegar na casa do Pai, você chega lá e vê as pessoas não prestando atenção, não rezando, mas conversando alto, vendendo as coisas. Então, Jesus toma uma atitude. Pega uma corda e começa a chicotear as pessoas, expulsar. E a gente vê que aqui Jesus, ele age até com cautela, porque os que vendiam pombas, ele não saiu derrubando, talvez as gaiolas, mas ele pediu que se retirassem dali. Mas os outros, ele saiu expulsando assim mesmo, derrubando as coisas, derrubando as moedas, para que as pessoas pudessem compreender que ali era o templo de Deus, não um comércio. E nós devemos entender isso também, que nós viemos à casa de Deus, então nós devemos o quê?
rezar, agradecer. Né? Muitos de nós vêm na casa de Deus, às vezes nem respeita. Por quê? Como eu falava ontem na missa, às vezes vem com a roupa decotada, vem com a bermuda, vem com de regata os homens. Que respeito nós estamos tendo pela casa de Deus? É o momento da Santa Missa, é o momento em que nós podemos, com nossos olhos, ver a transubstanciação, onde Jesus se deixa encontrar através do vinho e do pão, né, que se transforma em corpo e sangue. E às vezes a gente não tem esse respeito. Precisamos ter esse respeito porque o próprio Cristo tinha esse respeito. Ele estava lá porque, como fala, né, pela casa do Pai, né, no caso, deixa eu só relembrar aqui, o zelo por tua casa me consumirá. É o que Jesus fez ali, porque ele tinha zelo pela casa do Pai. Nós estamos tendo esse zelo, este mesmo zelo, de participarmos, de vir até a igreja e ter um zelo pela casa do Pai. É a hora da gente também parar para meditar, o que é que eu estou fazendo, o que é que eu quero da minha vida. Porque eu estou indo de qualquer jeito, mas nós estamos vindo aqui na casa do Pai justamente para encontrar com Ele. É este o motivo que de nós virmos até aqui. É para nos encontrarmos com Deus. A gente vê que São Paulo, na segunda leitura de hoje, ele fala que, acaso não sabeis que sois santuário de Deus? Nós somos esses mesmos santuários de Deus. Aqui nós temos um templo físico, mas nós temos, cada um de nós somos templos do Espírito Santo. Cada um de nós, a partir do momento que nós somos batizados, nós também nos tornamos templos do Espírito Santo. Porque Jesus, ele fala, né, ao povo que foi lá indagá-lo, por que estás fazendo isso, né? Por que tu estás agindo dessa forma? E Jesus vai falar, né, em 3 dias, né, eu derrubarei esse templo, em 3 dias eu reconstruirei. Que é justamente o templo que ele estava falando, como o evangelista nos explica, que era o templo dele, o corpo dele, que iria passar pela morte e ressurreição após 3 dias. É isso que ficou para nós, porque nós também nos tornamos templo de Deus, então devemos fazer por onde o nosso templo não fique corrompido, não seja comércio, né? Não seja um templo onde nós almejamos somente coisas do mundo, mas que nós possamos almejar que o próprio Deus possa fazer morada dentro de cada um de nós. E a partir da morada que o Senhor faz dentro de nós, este templo que é falado na primeira leitura de hoje, né, um templo onde tinha várias portas, e das portas jorravam o quê? Rios. Rios saíam daquelas portas e iriam ali chegando em determinados lugares e trazendo vida para as pessoas, para os peixes, para as aves. E nós devemos sair daqui também levando vida. Não sair daqui como um morto, um zumbi, mas sairmos daqui de dentro da igreja como pessoas que estão levando vida, porque nós recebemos o próprio Cristo. Nós estamos vivos e nós precisamos conduzir também o próprio Cristo. Esta água, nessa torrente que jorra de cada um de nós, que transbordamos quando nós recebemos Jesus na Eucaristia, nós também devemos espalhar, fazer com que as pessoas também possam ter vida. E se nós queremos ter realmente uma proximidade com Deus, que nós possamos compreender que nós precisamos levar vida também para as pessoas que estão distantes, aquelas pessoas que não têm acesso, talvez por motivo de doença, por alguma incapacidade, mas nós somos esses canais, não um rio, mas um canal da graça de Deus, que podemos chegar até aquelas pessoas, e que nós possamos verdadeiramente, como Cristo nos deu essa oportunidade de sermos templos do Espírito Santo, como nós somos, que nós tenhamos esse respeito e possamos também expandir este templo, levando a todos o conhecimento de Deus.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.